Então vamos aqui, ó. O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas. Quando a gente trabalha com lâmpada incandescente nesse tipo de exercício, a gente considera que ela é um resistor. Representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Por que é mista? O resistor com a lâmpada está em paralelo e o que sair de equivalente daqui vai estar em série. Isso vai acontecer com as três associações aqui, ó. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo e um resistor de resistência R formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho. Se todas as lâmpadas têm o mesmo brilho, significa que elas estão dissipando, né, a mesma quantidade de energia, quando ligadas à fonte. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada 2, L2, né, aqui, queima, enquanto as demais permanecem acesas. E aí o exercício ele quer saber o que vai acontecer com os brilhos das lâmpadas quando esse L2 queimar. Então, para a gente saber se esses brilhos vão continuar o mesmo, se vai ficar mais intenso ou menos intenso, a gente precisa escrever a equação aqui dos resistores equivalentes para a gente discutir sobre isso. Então, assim, quem que é o resistor equivalente do circuito inteiro? Eu vou ter o equivalente da parte 1, o equivalente dessa parte 2 e o equivalente dessa parte 3. O equivalente da parte 1 é a soma desses resistores em paralelo, no 2 também e no 3 também. Então, antes, né, se a gente colocar ali o cálculo da soma dos resistores em paralelo, a gente pode usar aquela regrinha de quando a gente tem dois em paralelo, o equivalente é o produto dividido pela soma. Então, a gente vai ter que fazer isso 3 vezes, uma para cada tipo ali de conjunto. Só que o que acontece? Depois, né, o que aconteceu? O L2 queimou. Se o L2 queimou, se a gente imaginar a corrente elétrica chegando aqui, ó, no circuito, a corrente não vai passar mais no L2, porque está aberto o circuito aqui. Então, toda a corrente vai passar somente aqui no R2. Então, depois que queima, em vez da gente ter esse conjunto aqui, eu vou ter só o R2. E aí a gente tem que imaginar aqui, a gente tem que calcular o que vai acontecer com o circuito na hora que eu deixei de ter essa conta e passei a ter somente o R2. Então, só para teste, eu ensaiei alguns valores aqui, só para a gente pensar. Então, ó, uma situação em que os resistores e a lâmpada, né, tudo valesse 1 ohm. Então, eu ia ter 1 e 1 em cima, sobre 1 mais 1 daria meio. Então, se antes fosse tudo 1, aqui seria 1, aqui seria meio, né, na verdade, aqui. E depois, no lugar desse R2 aqui seria 1, né? Então, a gente está testando se o R2 fosse 1. Então, o que acontece? Se o valor do resistor fosse 1, essa conta aqui daria um valor menor do que o resistor sozinho. Então, antes valor menor, depois valor maior aqui no R2. Vamos testar com outro número. Se a gente fizesse tudo com 2. 2 vezes 2, 4. Sobre 2 mais 2 também dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, isso aqui daria 1. Se eu pegasse aqui embaixo, como eu falei que R2 valeria 2, embaixo valeria 2. Então, aqui vale 2, lá em cima vale 1. Ou seja, de novo, aqui embaixo a gente teve resistência maior, lá em cima resistência menor. Fiz com um valor de resistência bem grande também, fiz para 100. 100 vezes 100 aqui vai dar 10.000, sobre 200 dá 50. Então daria 50 a parte de cima. R2 aqui para esse caso seria 100. Então vocês percebem que sempre depois, quando o resistor ficou sozinho, a resistência dá maior do que essa resistência associada em paralelo. Então qual que é a conclusão? Se ele está sozinho, a resistência é maior. Quanto maior a resistência, mais calor ou luz, mais dissipação de energia a gente vai ter. Então, depois, aqui nesse R2, eu vou ter uma dissipação de energia maior do que eu tinha antes. E qual que é a consequência disso? A fonte de energia sempre emite a mesma quantidade de energia para o circuito. Se o R2 está consumindo mais, significa que o R1 e o R3, né, as associações, vão estar recebendo menos energia, porque tem mais energia sendo gasta ali no R2. Então, se tem menos energia no 1 e no 3, significa que essas lâmpadas vão acender de forma menos intensa, eu tenho menos energia disponível. Ou seja, a gente pode concluir, então, letra C, menos intenso.